Então, boa tarde para todo mundo. A gente está aqui no quarto dia de sal e agora a gente vai ter uma oficina de maquetes e miniaturas com diferentes materiais. E a nossa oficiante é a Silvia. Eu sou a Malu, sou da comissão e vou ser a mediadora aqui da nossa mesa de hoje. Então, qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem mandar no chat que a gente vai estar de olho. Eu, a Bia ali, a Júlia. A gente vai ficar de olho. Então, se tiverem dúvidas, comentários e tudo mais, podem ir mandando ali. E acho que a gente já teve muita coisa essa semana e já sabemos o que a gente pode fazer por aqui. Então, se quem tiver confortável, se quiser ligar a câmera aí para a gente se ver um pouco, mas só lembrando que é importante a gente deixar os microfones desligados, né, para não ter nenhuma interferência e tudo mais. Mas acho que é isso, galera. Vou passar a palavra então agora para a Silvia para ela poder começar a nossa oficina. Boa tarde a todos. Obrigada, Malu, aí pela apresentação. Primeiramente, quero saber se está todo mundo me ouvindo bem, enfim, né? Já quero deixar bem claro também que eu estou aqui num sítio, eu moro numa cidade interiorana, então nem sempre a internet é 100%, né? Então, para que vocês já fiquem avisados disso também, que nem sempre a internet está ótima, né? Às vezes ela oscila um pouquinho. Então, se der um cortezinho, uma falha e tal, vocês me avisam, né? Colocam ali no chat, eu tô com ele aberto aqui também. Vou ficar de olho na medida do possível ali para caso precise repetir alguma coisa que cortou ou algo do tipo, né? É só vocês me avisarem que a gente fala novamente com certeza. Então, inicialmente, eu quero agradecer o convite, né? Convite não, né? Agradecer aí a, a comissão mesmo por toda a organização. De certa forma, um convite, porque foi por meio de uma colega minha de dentro da Federal aí que eu fiquei sabendo dessa semana de arquitetura, então não deixa de ser um convite para mim, né? Tá aqui podendo fazer essa oficina para vocês. Fiquei muito feliz assim por estar aqui participando, podendo mostrar um pouquinho para vocês do trabalho, apesar de ser algo extremamente limitado, né, por conta do nosso tempo, mas eu tentei otimizar ao máximo para que eu pudesse passar o máximo de informações para vocês também, tá? Também já quero deixar avisado que eu não sou a dona da verdade em hipótese alguma, então quem quiser colaborar com algum novo material, alguma técnica que já utilizou, né, fica à vontade para isso. Eu acho que as semanas de arquitetura elas são extremamente ricas exatamente por conta disso, pela troca que a gente consegue ter, né? Então eu acho que isso é bem muito importante, realmente assim muito válido para todos os participantes, para todas as pessoas engajadas nessa semana. Certamente elas saem muito melhor dessa semana do que quando elas entraram, né? Quando a semana iniciou. Então, nesse sentido, assim, eu parabenizo a todos, tanto os participantes quanto as meninas organizadoras, todos os envolvidos. Eu sei o quanto é trabalhoso organizar uma semana acadêmica, até porque eu já fui acadêmica que organizou e também já estive na docência organizando. Então, realmente é uma tarefa bem complicada. Então, parabéns a todos os organizadores, tá? Então, inicialmente, vou me apresentar rapidinho para vocês. Meu nome é Silvia Letícia Vasselkoski, vocês bem já puderam dar uma olhadinha ali na listinha dos materiais que eu passei para vocês, né? Eu moro um pouquinho longe aí da capital, né, onde a maioria de vocês reside, eu acho, né? Eu moro em União da Vitória, na verdade, é um município vizinho de União da Vitória, não sei se alguém conhece. Essa é a grande vantagem das nossas oficinas online, né? A gente consegue ter, cada um está aí na sua residência, nos seus espaços, né, de certa forma mais confortáveis ou não, né, apesar de que a nossa vontade mesmo era de estar todo mundo junto, né, olhando, olho no olho, fazendo a coisa acontecer presencialmente, mas por conta das circunstâncias a gente não consegue. Mas enfim, né, continuando. Resido no município próximo à União da Vitória, um município pequeno, bem do interior mesmo, mas eu amo morar aqui, desde que eu nasci, eu moro aqui, inclusive moro com os meus pais, né? Mas fiz faculdade em União da Vitória. Eu sou arquiteta e urbanista, me formei em 2014 pelo Centro Universitário de União da Vitória, UniUV.
aqui na cidade próxima, né? Aí, em 2015, eu comecei a fazer outra faculdade, comecei a fazer engenharia civil, né? Eu sei que muitos vão dizer, nossa, mas ela é louca, né? Foi fazer engenharia civil. É por piração e sempre tá querendo aprender mais, saber mais e gostar muito de estudar. Eu sempre gostei muito de estudar, então acabei indo fazer outro curso, né? Fui fazer engenharia civil. Mas só fiz um ano, não foi para frente o curso. Porque nesse mesmo ano eu comecei a lecionar na instituição que eu comecei a fazer a engenharia civil, que era uma outra instituição, não a mesma que eu fiz arquitetura. E aí eu fui convidada pela coordenadora do curso de arquitetura lá para dar aula de maquetaria, né? Passei por um processo seletivo, enfim, e acabei meio que contra gosto indo dar aula de maquetaria. Por que eu digo contra gosto, pessoal? Pelo fato de que eu nunca na minha vida imaginei ou me imaginei dando aula. Eu sempre, desde pequena, eu queria ser arquiteta, eu sempre sonhei em ser arquiteta, né? Mas nunca imaginei dentro de uma sala de aula. Tanto que a minha mãe sempre fala assim, que a gente não pode falar, porque muitas vezes quando a gente cospe, o cuspe cai exatamente na nossa testa, né? Porque quando eu era pequena, eu falava assim, duas áreas que eu não quero saber é saúde e educação. Quero distância. E aí fui cair aonde? Justamente numa sala de aula, né? Fui dar aula. Então, acabei meio que, né, no começo resistindo, não, acho que eu não vou, mas a pessoa que era coordenadora era muito minha colega mesmo, amiga de verdade, até eu tinha, durante o período da faculdade de arquitetura, eu tinha trabalhado junto com ela no escritório dela, então a gente já se conhecia de longa data. E aí eu acabei, né, indo, aceitando o desafio até para não deixar ela naquela expectativa, né? Acabei aceitando o desafio. E acabei me encontrando na docência. Logo no primeiro semestre, com a minha primeira turma, lá em 2015, eu simplesmente amei a docência, gostei, assim, realmente me encontrei dando aula. É muito gratificante, dar aula é algo muito gratificante, né? Não sei se tem pessoas mais velhas aqui, talvez já passaram por alguma experiência parecida, mas é algo muito bom, né? Muito gratificante mesmo. E aí, em 2016, acabei largando a engenharia que eu tinha começado e fui fazer, justamente porque daí, como eu estava na área da docência, eu resolvi fazer um mestrado, né? E fiz um mestrado na Federal do Paraná, no programa de Engenharia de Construção Civil, o PPG-ICC. Aí fiz meu mestrado lá, né, durante 2 anos e tal, no mesmo período eu continuava dando aula, ia e voltava todos os dias que eu tinha aula lá em Curitiba, daqui até lá são 230 quilômetros, né? Então era realmente assim, a minha semana virava quase que em viagens, né? Eu ia bastante, voltava bastante. Então eu quase que ficava só na faculdade que eu dava aula, né? Eu já quase que dormia lá, porque eu dava aula, tinha que pegar o ônibus, ir para Curitiba, ter aula lá, voltar, e assim era a minha vida, né? Foi assim durante um ano, né, cumprindo os créditos, e aí depois fazendo em si a dissertação, as orientações. Mas foi um período onde eu cresci muito, né? Foi algo muito proveitoso para mim, consegui aprender bastante, me desenvolver muito como pessoa mesmo, né? Não só como tem pessoas que pensam, vou fazer mestrado, vai seguir a área acadêmica. Nem sempre, às vezes, a gente faz um mestrado justamente para crescer profissionalmente, intelectualmente e tudo mais, né? E aí, continuei dando aula até o final do ano passado. No final do ano passado, eu decidi, optei por parar com a docência para seguir exclusivamente com o meu escritório, né, com o meu ateliê de maquetaria e também meu escritório de arquitetura, né, mas o meu foco maior aqui são as maquetes. Então, apesar de eu morar no interior, eu consigo trabalhar fazendo maquete para grandes empreendimentos do Brasil todo, né? De Camboriú, já fiz várias maquetes para São Paulo, Minas Gerais. Então, mesmo trabalhando aqui, eu consigo estar desenvolvendo essas maquetes para qualquer lugar do Brasil, né? A nossa ideia aqui no ateliê é conseguir desenvolver e aumentar a nossa produção para que a gente consiga estar exportando maquetes também, né? Que a gente já teve procura de pessoas de fora do Brasil, mas
por uma questão logística ainda a gente tem uma certa dificuldade com relação a isso. Mas o Brasil a gente já consegue atender tranquilamente quase todas as regiões. Então, posso dizer que sou arquiteta, urbanista e maquetista. Eu sempre falo que eu sou maquetista com muito orgulho, porque desde que eu tinha uns 5 anos de idade, eu já gostava de mexer com coisinhas, montar miniaturas, enfim, eu sempre gostei muito disso, né? Fui me descobrir maquetista mesmo durante o curso de arquitetura, porque no curso de arquitetura a gente teve uma disciplina chamada maquetaria, né? E nessa disciplina, fazendo os projetos, né, que eram propostos, eu simplesmente amava, eu realmente me descobri nessa disciplina. E aí, durante a faculdade mesmo, eu acabei já fazendo várias maquetes para venda, no caso, que seriam as maquetes para o TCC mesmo, né, dos alunos que estavam mais adiante, né, nos anos, terminando o curso, né, eu acabava pegando as maquetes de TCC para fazer. Então, já ali durante a faculdade mesmo, né, eu já tinha um certo público, né, comercial, né, que eram as maquetes acadêmicas, apesar de, digamos assim, o ramo, a finalidade das maquetes ser diferente, porque uma maquete comercial, ela é totalmente diferente de uma maquete acadêmica, mas era uma maquete, né? Então não deixava de ser uma maquete e eu estava envolvida nesse meio. Com relação à minha experiência profissional como maquetista, então começou realmente antes até mesmo da faculdade de arquitetura, mas foi durante o período da faculdade, que foi entre 2009, 2010, 2014, né? E aí, depois disso, eu nunca mais parei, sempre fazendo maquetes, apesar de ter feito mestrado e tudo mais, nem nesse período eu parei de fazer as maquetes, né? Até porque daí a gente já tinha uma demanda grande de empresas que acabavam procurando a gente para fazer as maquetes, então, mesmo durante esse período, eu não consegui parar, né, de fazer as maquetes. Durante esse período também, o ateliê mesmo passou por alguns ajustes, assim, no sentido de crescimento mesmo, né, a contratação de novos funcionários, operador de algumas máquinas mesmo, né, e assim a coisa foi tomando uma proporção cada dia maior, né? E como eu falei, a nossa ideia é fazer com que o ateliê cresça cada vez mais. Também era uma pessoa totalmente desligada e longe de redes sociais. Eu não curtia muito essa vibe, né, de redes sociais, até porque eu não tinha nem muito tempo para fazer isso. Do ano passado para cá que eu comecei a investir um pouquinho mais em redes sociais, mostrar um pouquinho mais das coisas que a gente faz, mas ainda estou engatinhando nisso, né? Os mais jovens aí certamente me dão um show no quesito postagens e tudo mais, né? Mas isso aos poucos a gente vai melhorando, tá? Então, rapidamente, né, um pouquinho da minha história para vocês. E aí eu preparei a oficina, pessoal, em cima de algumas considerações que eu fui tendo mesmo até enquanto professora, né, enquanto docente, que os alunos sempre me perguntavam, né, prof, como é que eu posso fazer isso? Como que eu posso representar aquilo? Porque, como eu falei, as maquetes comerciais, elas têm uma finalidade diferente de uma maquete acadêmica. Até mesmo os materiais que a gente usa são totalmente diferentes dos materiais que a gente utiliza para fazer uma maquete acadêmica. Uma maquete acadêmica mesmo, ela, de certa forma, ela é bem mais simples, né? Os materiais são mais simples, os materiais são mais acessíveis, né? Até porque não tem necessidade de a gente ter uma maquete acadêmica custando, digamos, R$ 1.500, né? Eu consigo fazer uma maquete muito bem representada, usando materiais que estão super acessíveis, né? Que muitas vezes eu tenho até em casa. Então, não tem essa necessidade de a gente gastar, digamos, muito exorbitante, assim, valor exorbitante para fazer uma maquete acadêmica e ter um resultado muito bom. Então, era sempre esse o meu dilema, assim, né? Tentar mostrar para que ficasse materiais que, digamos, que eu conseguisse chegar num resultado bacana e, ao mesmo tempo, que fosse algo extremamente acessível para a grande maioria, né? Então, nessa busca, assim, lógico, a gente acaba sempre meio que recaindo nos mesmos materiais, mas sempre tentando implementar coisas novas, né?
A maquete acadêmica por si só, ela não vai fugir muito, até a gente tem vários livros também nesse sentido, né? Que a gente não vai fugir muito da utilização de vários papéis. Até porque a gente tem uma gama muito grande também de papéis no mercado que a gente pode estar implementando nas nossas maquetes. A maquete por si só, pessoal, ela é algo assim extremamente que envolve totalmente, né, a criatividade. Ah, mas eu tenho um projeto pronto, eu preciso executar a maquete daquele projeto. Ok. Só que para executar a maquete daquele projeto, você vai ter que usar novamente a criatividade, né? Por exemplo, como é que eu vou representar aquela parede exatamente com aquela textura da forma como eu fiz no meu projeto, né? Muitas vezes a gente vai recorrer, obviamente, a procurar uma textura e fazer uma impressão daquela textura para a gente utilizar na nossa maquete. Muitas vezes a gente vai estar procurando, por exemplo, algum papel que imite aquela textura, né? Ou muitas vezes você vai querer produzir aquela textura, né? Usando algum tipo de massa, misturando com algum tipo de corante, usando algum tipo de tecido, enfim, né? Como eu disse, a criatividade ela está muito envolvida com o processo de construção de uma maquete. É realmente algo que não consegue se desunir, né? Eles andam lado a lado. E outra coisa que eu sempre comento também é que quase tudo que a gente tem ao nosso redor, né, pode servir para a gente fazer uma maquete. Em algum momento a gente pode estar usando para fazer uma maquete, né? Muitas vezes a gente até, eu sempre brincava e com os meus alunos e sempre falo isso, às vezes a gente está com uma maquete para fazer e não sabe por onde nem vai começar, não sabe nem por onde começar a maquete, né? Aí você está andando distraído na rua, você olha para o chão e enxerga alguma coisa lá, sei lá, um palitinho de pirulito que uma criança jogou, né? Sei lá, um pedacinho de li, qualquer coisa, né? E aquilo ali pode te dar um start para você usar na tua maquete. Por que eu falo isso, pessoal? Porque isso já aconteceu comigo. Enquanto aluna mesmo, né, fazendo maquetes, andando na rua, encontrei uma vez, né, uma moedinha antiga e usei essa moedinha para fazer parte de uma calçada que eu queria fazer na maquete. Então, veja, usando um material que é lixo, que estava na rua e que eu encontrei andando na rua. Então, muitas vezes isso pode servir como um gatilho, né, para a gente começar a utilizar alguns materiais que estão aí ao nosso redor. Muitas vezes são lixo mesmo, já muitas vezes tem coisa que eu retiro do lixo um pedacinho para utilizar na maquete, e isso faz com que ela fique totalmente diferente, totalmente com a minha cara, e eu dê um novo uso, né, para materiais que supostamente não serviam para mais nada. Então, foi pensando nisso que eu desenvolvi essa proposta para a gente fazer hoje. Logicamente, pessoal, que a gente não vai fazer uma maquete inteira, né, por conta do nosso tempo, mas eu preparei uma miniatura mesmo para a gente fazer no decorrer dessa nossa oficina. E essa miniatura, a princípio, ela vai estar numa escala 1:12, né? Que é uma escala agradável para a gente trabalhar, mas eu já falo para vocês, porque vocês podem estar falando assim, né? Tá, mas 1:12 é muito difícil que eu faça uma maquete acadêmica na escala 1:12. Como é que eu vou levar essa maquete até a faculdade, né? Se for para eu levar ela. Não tem possibilidade mesmo, a não ser que seja algo pequeno que você vai representar o protótipo de alguma coisa. Mas, de modo geral, a gente não utiliza a escala 1:12 para representar um prédio ou uma casa, enfim, né? Mas a escala 1:12, pessoal, ela é uma escala muito utilizada para fazer miniaturas mesmo, miniaturas de qualquer produto, né? Então, ela é uma escala bastante utilizada. E como vai ser uma miniatura para vocês utilizarem para enfeitar a mesa de vocês, a escrivaninha ou algo do tipo, né? Eu preferi que a gente fizesse ela na escala 1:12. Mas nada impede de que quando vocês precisarem de uma miniatura parecida com essa para usar em uma maquete acadêmica, vocês adaptem ela para utilizar na escala que vocês quiserem, né? Seja escala 1:100, 1:50, tudo é possível. Você consegue adaptar o produto à escala que você precisa. Então, esse produto que a gente vai desenvolver hoje, eu até já desenvolvi um aqui para vocês verem, né? Vai ser esse vasinho aqui.
Deixa eu mostrar aqui. Ó, é um vasinho de planta, tá? Usando somente materiais reciclados. Praticamente não tem nenhum material aqui que eu possa dizer, nossa, tudo material novo. Não. A única coisa nova que eu usei nisso ali foi um pedaço de folha verde que eu tinha de papel em casa. Mas você pode estar utilizando, inclusive, materiais reciclados, né? Ah, eu tenho uma folha ali de caderno mesmo. Você pode usar uma folha de caderno, depois você passa uma tinta em cima, não tem problema nenhum, né? Então, quase todos os materiais aí são materiais reciclados, né? Para a gente desenvolver esse vasinho aí, pessoal, não sei se todos vocês têm os materiais ou não, né? Não sei exatamente como é que tá aí a organização dos materiais de cada um, mas não se preocupem se vocês não tiverem todos, tá? Até porque a oficina, ela tá sendo gravada, e aí depois, para quem quiser ver novamente, tentar fazer novamente, vai estar disponível para vocês, tá? Para a gente fazer esse vasinho aí, pessoal, lógico, antes disso ainda quero mostrar alguns outros materiais, né? Principalmente materiais que eu utilizo nas maquetes comerciais, só para que vocês tenham um conhecimento um pouquinho maior. Talvez muitos de vocês já conhecem também, né? Mas só para a gente ter essa pincelada básica aí nos materiais principais, e aí na sequência a gente já vai construir esse vasinho juntos, tá? Eu vou dando as dicas, vou mostrando como que se faz, e aí vocês vão colocando na prática, porque no final da oficina eu quero que vocês mostrem para mim aí, quem quiser mostrar, ou quem quiser mandar uma foto depois, ou postar nas redes sociais, né, para a gente ver como que vai ficar, tá? Eu vou compartilhar a minha tela com vocês, pessoal. Aí eu quero que vocês me avisem se vai aparecer, tá? Porque eu sou muito acostumada a usar o Meet, mas esse aqui é bem parecido, na verdade, né? Mas eu utilizava bastante o Meet nas minhas aulas. Tá aparecendo, Silvia. Ótimo, então tá ok. Muito bem, pessoal. Então, como eu falei, né? Eu quero mostrar rapidamente para vocês alguns materiais que eu utilizo. Primeiramente, aqui nas maquetes comerciais que eu faço. Já coloquei de capinha aqui uma banquetinha que eu desenvolvi utilizando restos de madeira mesmo, né? Então, basicamente, aí o que eu utilizei para fazer essa banquetinha foi um bisturi, restinhos de madeira e depois a tinta, né? Que eu passei uma tinta e dei uma lixada em alguns pontos para parecer uma banqueta um pouco mais, digamos assim, velha, né? Dar esse aspecto um pouquinho mais velho. Para cada coisa existe uma técnica, né? Uma técnica, pessoal, que aos poucos a gente vai desenvolvendo e amadurecendo, né? Tem coisas que a gente não encontra, digamos assim, facilmente em algum material didático. Tem coisas que a gente precisa fazer na prática para a gente ver como que aquilo vai se comportar, né? Para ver se a gente vai conseguir chegar no resultado que a gente está desejando, né? Então, tem coisas aí que a gente vai testando para ver como é que fica. O primeiro material que eu utilizo muito, que é o principal que eu utilizo nas maquetes comerciais, é o MDF, né? A maioria de vocês deve conhecer, já deve ter tido contato com ele. É um material muito bom, justamente porque eu encontro em várias espessuras, né? Desde 2,6 milímetros até 15, 18 milímetros. Então, ele é um material muito bom e que serve para a gente fazer a estrutura da nossa maquete. Geralmente, para maquetes comerciais, a gente utiliza esse material justamente porque eu trabalho, né, com grandes maquetes. Então, eu preciso que a estrutura dela seja extremamente resistente, né? Então, eu não consigo fugir muito da utilização de materiais que pareçam madeira, né? Ou até mesmo tenham aí essa resistência que preciso para ter uma estrutura bem firme e a maquete, logicamente, não venha desabar, não venha ter qualquer tipo de problema no transporte ou algo do tipo. Outro material que eu utilizo muito é o PVC expandido. Esse material, pessoal, também não sei se muitos conhecem ou não, ele é um material que a gente geralmente compra em chapas bem grandes, ele tem 1,22 m por 2,44 m, se não me falha a memória.
e ele é um material muito bom de cortar com estilete mesmo. Ele é mole, apesar dele ter várias espessuras também, né? Eu encontro em 2, 3, 5 milímetros e até 15, 18 milímetros, ou até muito mais que isso. Ele é um material relativamente fácil de cortar com estilete, lógico, quando ele é fininho, né? Quando ele começa a ser um pouquinho mais grossinho, já complica um pouco esse corte. Mas ele é um material assim extremamente fácil de se trabalhar, fácil de lixar. Eu consigo chegar em acabamentos quase que 100% perfeitos utilizando esse material. Ele permite eu colar outros materiais sobre ele com facilidade, permite que eu faça pinturas e tenha resultados bacanas também. Então, é um material bem, digamos assim, bem flexível para a gente estar utilizando em maquetes. É um material que eu super indico também para maquetes acadêmicas, justamente pela facilidade de manuseio desse material. Ele não é muito utilizado para maquetes acadêmicas, pessoal, pelo fato dele ser um pouco, digamos assim, um pouco mais caro, né? Mas, se você tiver, por exemplo, fazendo uma maquete em grupo e você precisar fazer, digamos, decidir fazer com PVC expandido, né? Se a gente fazer aí muitas vezes cada um dá um pouquinho, a gente fazer uma vaquinha, fica fácil porque é um material que acaba sendo muito fácil de se utilizar, né? Bem mais fácil que qualquer papel, é super tranquilo. Esse material também, até coloquei como exemplo, ele é extremamente utilizado em fachadas, né? Para fazer letras caixa. Então, por exemplo, ali a escrita Bradesco, né? A gente faz no corte a laser, do corte das letras, e a gente tem aí o uso desse material para fachadas. Ele é extremamente durável também. Pode ficar exposto, não tem problema de danificar com sol, chuva, enfim, ele tem uma durabilidade bastante alta. Eu encontro ele também em outras cores, não só branco. Eu consigo encontrar ele com certos revestimentos já, que podem ser revestimentos lisos, né? Então, só uma cor, ou então revestimentos texturizados mesmo, né? Imitando madeira ou qualquer outro tipo de textura. Logicamente, quanto mais sofisticado o material, o custo dele vai aumentando também. Não são todas as empresas que vendem esse material que tem ele texturizado. É mais difícil de você encontrar. Muitas vezes você já precisa estar entrando diretamente em contato com a fábrica e tal. Então é um material um pouquinho mais difícil de achar, mas que dá um resultado maravilhoso também nos trabalhos. Outro material que eu uso muito é o poliestireno, que comumente, né, a gente chama de PS. Esse material, pessoal, também é um material, digamos assim, fácil de se trabalhar. Eu encontro também em várias especificações, espessuras, né? E também em várias cores. Eu tenho desde o branco, transparente, até verde, preto, enfim, qualquer cor, né? Logicamente, também muitas vezes não é tão fácil de encontrar numa cor específica, mas a gente consegue estar colocando tintas sobre ele e tendo um acabamento super legal, assim, super bacana, né? Tintas automotivas, sprays, todas essas dão um acabamento bem legal para esse material. Ele já é um material um pouco mais complicado de cortar, não é tão fácil assim. Lógico, quando ele é fininho, se você passar o estilete, né, de modo a marcar o material, fica fácil, às vezes, você quebrar ele ali, não é tão difícil também. Mas em algumas espessuras um pouquinho maior, já complica um pouquinho o corte, né? Mas é um material bem bacana também para se utilizar, tanto em maquetes comerciais como acadêmicas. Esse outro material, que é o acrílico, a gente utiliza muito para fazer as esquadrias das maquetes, né? Esse acrílico, aqui eu coloquei uma imagem que se sobressai aqui, que é o transparente, né? Mas a gente utiliza muito também o acrílico fumê para as maquetes, né? Que ele já vem de fábrica, fumê mesmo. Ou eu ainda tenho a opção de comprar chapas transparentes e fazer aplicação de películas sobre elas, né? Na cor que eu desejar. Só que eu vou ter um trabalho maior, né? Que eu vou ter que comprar chapa transparente e aplicar a película. Quando eu tenho a especificação num projeto que o vidro é fumê das esquadrias, né? Mas não tem exatamente ainda o tipo do vidro ou algo assim,
a gente acaba utilizando o vidro, o acrílico fumê, que a gente já compra diretamente de fábrica, que geralmente ele vem em duas tonalidades, uma mais um pouco mais escura e outra um pouquinho mais clara. Então a gente trabalha com essas duas tonalidades na maioria dos casos, né? Em alguns casos específicos, a gente precisa estar fazendo aplicação de películas nesse acrílico. Aí tem os acrílicos de outras cores também. Esse material, ele é um material duro, não é muito fácil de cortar. Até para cortar no estilete mesmo é bem difícil, você tem que passar várias vezes o estilete sobre esse material. Então, ele não é muito fácil de cortar. Tanto que para utilizar em maquetes acadêmicas, o que a gente utiliza para substituir o acrílico? Geralmente a gente utiliza folhas de acetato, né? Que é aquele material transparente, bem fino e que é maleável, né? Então, aquele material geralmente a gente utiliza para as nossas maquetes acadêmicas, que substitui o uso do acrílico. As tintas para as maquetes comerciais, elas variam bastante, né? Depende do material que eu utilizo como base, assim vai ser a tinta que eu vou estar utilizando para aquele material. Mas eu utilizo sprays, tintas automotivas, tintas acrílicas mesmo, à base d'água, né? Então, tem uma grande variedade de tintas que a gente utiliza. As maquetes acadêmicas, praticamente vai na mesma linha de raciocínio, né? Se eu for utilizar papel, geralmente o papel já vai ter uma certa cor, já vou usar na cor que eu preciso, ou se eu precisar pintar, aí eu vou recorrer a uma tinta PVA de artesanato, ou uma tinta spray, né? Muitas vezes a gente usa o guache mesmo, né? Que não é o mais recomendado, mas a gente utiliza. Não que não seja mais recomendado, porque, né? Mas é porque o acabamento da tinta guache muitas vezes não fica tão bacana assim, né? Mas enfim, a gente pode usar aquarela, enfim, várias tintas aí que dão um resultado bem interessante. As colas também variam muito de acordo com o material que eu utilizo, né? Então, por exemplo, se eu for colar acrílico, eu vou ter que usar uma cola específica para acrílico. Eu não posso usar a cola instantânea, que é o famoso Super Bonder, né? A cola instantânea, se eu colocar no acrílico, o que vai acontecer? Que ele vai esbranquiçar. Ele não vai ficar bom, vai ficar com acabamento ruim. O mesmo acontece se eu colocar cola instantânea no acetato, na minha maquete acadêmica lá. Se eu estiver fazendo a maquete, colocando um acetato ali para representar a esquadria, e aí eu colar esse acetato com a cola instantânea, possivelmente esse acetato vai ficar esbranquiçadinho, né? Então, para cada material, uma cola, né? Para colar o acetato na maquete, geralmente eu costumo utilizar cola de isopor, que é uma cola que fica, mesmo depois de seca, ela fica transparentinha, né? Não fica aquela coisa assim que você olhou para a maquete e você enxergou a cola, né? A cola fica mais discreta. Para acrílico tem a cola específica, utilizo bastante cola branca também para colagem de vários materiais. É uma cola que demora mais para secar, mas geralmente é uma cola que não deixa muita marca, né? E é algo bastante importante isso, né? A cola é algo que não deve aparecer na maquete. Ela deve existir em quilos na maquete, mas ela não deve aparecer, né? Ela deve ficar escondidinha. Aí tem a cola instantânea, obviamente, né? E tem uma cola, pessoal, que eu sou apaixonada, tá? Não me chamem de doida, tá? Eu sei que a cascola ela não faz bem para a saúde, enfim. A gente utiliza tomando os devidos cuidados, né? Geralmente a gente utiliza. A máscara já era usada aqui mesmo antes da pandemia, mas por conta da cascola, né? Que ela tem um cheiro fortíssimo. A gente aplica com todo o ambiente aberto, geralmente ventiladores ainda, né, ligados justamente para circular mais o ar. E só que é uma cola, pessoal, que dá um acabamento para maquete muito bom. Realmente é uma cola assim que dificilmente você consegue outra cola para chegar no mesmo nível de qualidade de colagem quando você usa a cascola. Logicamente, eu uso a cascola para a parte interna, né? Para a parte ali da estrutura da maquete em si. Então, eu realmente aplico cascola com bastante
digamos, com bastante intensidade, né? A cascola em si é a marca, né, pessoal? Mas é um adesivo de contato. Tem outras marcas de adesivo de contato, que é o nome dessa cola, que dão o mesmo, digamos assim, o mesmo efeito, a mesma qualidade, né? Mas já por realmente por bastante utilização, né? Que a gente acaba bastante tempo utilizando essa cola e a gente acaba chamando ela de cascola mesmo, né? Sem ser adesivo de contato. Mas não estou fazendo propaganda aí para cascola, não, até porque eles não me patrocinam, então não estou fazendo propaganda para eles, mas pelo fato de que realmente é a que a gente mais utiliza aqui. Aí tem outros materiais, pessoal, por exemplo, a resina cristal, que é um material que a gente utiliza para fazer a representação de água em piscinas, né? Então, a gente utiliza esse material, a resina cristal, juntamente com o catalisador, né? Até porque você não compra resina sem ter o catalisador. A gente precisa comprar, digamos assim, essa resina e usar ela com certo tempo, porque ela tem uma validade e se passar do prazo de validade, ela acaba ficando amarela, então já dificulta um pouco o uso. Logicamente que para fazer uma maquete lá para a faculdade é difícil a gente comprar uma resina porque você vai usar muito pouco, então ela vai estragar, né? Para representar água em piscinas, em maquetes, eu utilizo a cola de silicone. A cola de silicone, pessoal, é um tubinho bem pequeno, assim, na verdade tem vários tamanhos, né? Mas você pode comprar um tubinho pequeno e aí você aplica sobre o acetato, por exemplo, aplica um pouco daquela cola e mexe usando até mesmo o auxílio de um fio. É bacana você ter um fio e aí você vai passando aquela cola sobre o acetato, o material, né? A cola de silicone sobre o acetato, e aí ele vai formando como se fosse essas ondinhas da água, né? Porque a água ela sempre está em constante movimento ali, ela não está totalmente estática, né? Então, para dar um efeito um pouco mais realista de água na tua maquete acadêmica, você pode estar usando esse recurso, que é uma maneira barata, né? A cola digamos assim, é super acessível, e aí você tem um pedacinho de fio em casa e é só contar com a tua criatividade para fazer os desenhos que você quer para representar a água, né? Outro material que a gente usa muito aqui são as fitas de borda, né, para fazer os acabamentos. Então, tanto de móveis quanto dos móveis, das miniaturas mesmo, né, que vão dentro dos ambientes, quanto para fazer acabamentos no próprio edifício em si, né, a gente utiliza muito as fitas de borda. Elas são ótimas pelo fato de que a gente consegue encontrar numa grande diversidade de cores, texturas, tamanhos também, né? Eu posso comprar em pequena ou grande quantidade, então também é uma coisa viável, né? E é algo que eu também super indico para maquetes acadêmicas. Por quê? Porque eu consigo ter, por exemplo, quero representar um piso amadeirado na minha maquete. Então, você pode ter aí um pedacinho de fita de borda, vai lá e compra 1 metro de fita de borda, que deve custar aí, sei lá, uns R$ 2, dependendo da marca, né? Enfim, mas uns R$ 2 você consegue ter a representação de digamos, de um piso bem bacana na tua maquete, usando um material diferente de papel, né, na maquete. Então, é um material bem bacana. Para colar esse material, eu geralmente utilizo a cascola, né? Ou até mesmo a cola instantânea, né? O Super Bonder. Outro material que a gente usa muito é o PET, o mesmo PET das garrafas PET, tá? Só que aqui a gente compra em bobina ele, justamente porque a gente utiliza para cortar as folhas dos vegetais, das vegetações que a gente usa na maquete, né? Então, aqui, por exemplo, a representação dessa plantinha aqui, né? A gente recorta todas essas folhas nesse PET, né? E aí a gente vai fazer a montagem. Então, todas essas folhinhas, depois elas passam por um processo de pintura, secagem e depois vão para a montagem em si, tá? A gente consegue encontrar esse PET na cor verde também, assim como as garrafas, né? Para usar numa maquete acadêmica, é mais viável a gente já usar a garrafa verde, né? Que já facilita, porque você vai aplicar uma pintura verde em cima, mas você já tem um fundo verde. Então, é um material bem bacana.
Uma dica que eu dou para quem quiser utilizar nas maquetes, fazer um teste, né? Cortar, desmontar uma garrafa PET e cortar um pedacinho preferencialmente da parte central da garrafa, que é uma parte que tem menos, digamos assim, ela é um pouco menos ondulada, né? Então você tira um pedaço do meio ali da garrafa e deixa embaixo de um peso. Coloca uma pilha de livros em cima ou algo do tipo, e aí com o tempo esse pedaço de PET ele acaba ficando bem linear, né? Fica mais fácil de você trabalhar. Ele não fica, ele não fica teimosinho, né? Quando você vai recortar, ele fica enrolando, porque no caso quando a gente tira da garrafa, ele vai tender a voltar ao movimento que ele estava sempre ali acostumado a ficar, né? Na garrafa. Então, para quem tiver vontade de testar isso, recorta um pedaço da PET e deixa guardadinho, para que quando for usar ele já vai estar bem linear, mais fácil de você recortar e trabalhar. Outro material que a gente usa muito são os filamentos PLA, né? Mas esse é especificamente para impressão 3D. Então a gente usa para algumas coisas a impressão 3D. Não é para todas as coisas, até porque tem muitas pessoas que defendem a impressão 3D, que, digamos assim, as maquetes do futuro vão ser todas impressas em 3D, mas eu não defendo isso, até porque eu sou uma, digamos assim, eu adoro o trabalho que vem mais para o lado artesanal mesmo da coisa, né? Então, são poucos detalhes das maquetes que a gente utiliza a impressão 3D. Não são todos, e, como eu disse, são poucas coisas, né? Mas é um material que a gente usa. Para fins acadêmicos mesmo, né? As maquetes mais acadêmicas, lógico, eu já fui fazendo, digamos assim, comparando, né, alguns materiais enquanto eu falava ali, que a gente mais utiliza em maquetes comerciais, mas esses mesmos materiais, muitos deles a gente também pode usar em maquetes físicas acadêmicas. Mas para as maquetes acadêmicas, o que mais a gente utiliza, eu acho que é o mais conhecido aí por vocês, é o papel Paraná ou o papel pinho, né? Para a gente fazer a parte da estrutura da maquete. Ele é um material muito bom, só que eu acho ele um material assim um pouco limitado para fazer as coisas. Limitado no sentido de que, se eu colocar uma pintura sobre esse material, eu não vou ter um acabamento muito bom. Então, eu sempre preciso estar revestindo esse material com outro material para que eu tenha um acabamento melhor na minha maquete, né? E por ser papel, ele é um material que, obviamente, né, se você apertar um pouquinho mais, se você aplicar um pouco mais de força, às vezes ele acaba ficando meio tortinho e tal. Então, lógico, o acabamento nem sempre fica do nosso agrado, mas é um material muito utilizado. Um material para maquete acadêmica que eu utilizo muito, pessoal, e recomendo é a madeira balsa. Eu acho muito bom esse material. Eu consigo lixar, ter um acabamento quase que de 100% nele, né? Muito bom. E eu encontro em várias espessuras também, né? Desde as mais fininhas até as bem grossas. E eu posso estar utilizando para fazer praticamente tudo na minha maquete com madeira balsa, inclusive a parte de mobiliário e tudo mais, né? Logicamente que você precisa ter aí um certo cuidado, né? Porque as bem fininhas, elas são, assim, parece que super sensíveis, né? A gente só de encostar parece que já vai quebrar ela, vai estragar, mas ela tem uma certa resistência. Eu, particularmente, gosto muito das maquetes feitas com madeira balsa, sem ter nenhum outro acabamento sobre a madeira, né? Então, deixar a madeira bruta mesmo, deixar a maquete monocromática, ela fica com um acabamento muito legal. Às vezes você fazer digamos, uma jogada de tonalidades, né? Digamos, pintar uma parte ali, se a maquete permitir, se o projeto permitir, uma parte mais escura e outra um pouquinho mais clara. Então, é uma coisa que fica bem, bem interessante, assim, nas maquetes acadêmicas feitas com madeira balsa. Esse material, pessoal, em algumas situações, eu utilizo também em maquetes comerciais para fazer algumas coisas específicas, às vezes eu recorro à utilização desse material. Outro material para maquete acadêmica que eu super recomendo, acho muito bom também, é o FUAN. O bacana desse material é que a gente consegue ter
digamos assim, uma possibilidade de fazer até mesmo impressões nesse mesmo material, né? Então, para que você não tenha que, por exemplo, ficar fazendo a textura de alguma coisa num papel e colando sobre a estrutura da maquete, você já pode fazer a impressão no próprio FOAM e recortar e montar a tua maquete. Então, ao mesmo tempo que ele vai ser a estrutura, ele já vai ser o acabamento, né? Então, esse material permite isso justamente porque ele tem um papel tanto em um dos lados quanto no outro lado e na parte do meio é como se fosse uma espuminha, né? Então, é um material super fácil de cortar com estilete, bem tranquilo, corta muito fácil. É um material que possibilita também fazer maquetes monocromáticas bem legais, né? Então, eu tenho tanto a superfície branca quanto a superfície preta, então eu posso estar fazendo aí um joguinho, né, na minha maquete, fazendo com que, digamos, alguns volumes fiquem mais claros, outros mais escuros, enfim. Também é um material que pode estar recebendo pintura, né? Então também permite isso. É um material que eu consigo deixar bem legal nos cantos, eu consigo cortar em 45 graus facilmente, lixar e fazer o encaixe, né, dos cantinhos, é uma coisa que fica bem interessante, que é o que eu vejo que é um dos pecados que o pessoal, na maioria das vezes, comete nas maquetes, né? O acabamento da maquete, ela começa lá mesmo na parte da estrutura dela. Então, quando você está fazendo a estrutura, o mais interessante é que você faça os encaixes dela em 45 graus, meia esquadrilha, né? Logicamente que nem sempre a gente consegue, até por estar limitado de algum material ou estar limitado de tempo, muitas vezes, né? Mas o mais interessante é o encaixe em 45 graus, porque daí você faz com que o material fique perfeitamente encaixado nos cantinhos, né? E esse material é um material super fácil de fazer esse tipo de acabamento, ele permite isso com facilidade. Além desses materiais aí, pessoal, tem muitos outros. Basicamente, os que eu trouxe aqui são materiais mais estruturais mesmo da maquete, né? Mas para fazer acabamentos, a gente tem uma gama de materiais sem fim, digamos assim, né? A gente pode estar utilizando inúmeros papéis, como eu já mesmo comentei lá no início, tipos de tecido. Quando a gente vai, por exemplo, gosto muito de ir em marcenarias, porque na marcenaria, às vezes, a gente vê tantos materiais, restinhos de materiais que eles acabam jogando fora, né? Porque não tem outra forma de utilizar. E a gente consegue estar pegando esses materiais, esses restinhos de materiais e aplicando muitas vezes nas nossas maquetes. E isso faz com que ela fique assim, muito bonita, e com um acabamento bem melhor, né? Quando a gente está utilizando esses materiais de acabamento um pouco mais resistentes, mais, digamos assim, de qualidade um pouco melhor. Então, tecidos, a gente pode estar utilizando vários tipos de massa, né? Tem massas, por exemplo, uma massa corrida, eu posso passar uma massa corrida, depois eu posso fazer, por exemplo, em cima dessa massa corrida, o desenho de algumas texturas, utilizando uma agulha ou utilizando um pedacinho de arame, então eu posso desenhar algumas texturas, depois fazer uma pintura sobre a massa corrida, você vai ter um aspecto bem legal, tá? Alguns tipos de plásticos também são utilizados para fazer esses revestimentos, né? Enfim, a criatividade não tem limite, né? Como eu falei, às vezes a gente está olhando algum material em casa e, opa, posso usar isso aqui na minha maquete, né? Então, são vários tipos de materiais que a gente pode estar fazendo aplicação, né? Aplicação, por exemplo, já utilizei também, até hoje a gente vai utilizar um pouquinho, mas eu utilizei para fazer uma parede, utilizei a aplicação de pó de café, que dá um aspecto bacana também. Depois teve um jardim vertical ali, então, são coisas assim que você vai recorrendo que vai testando, vai vendo que vai dando bons resultados, né? Enfim, se alguém tiver, obviamente, pessoal, algum outro material que utilizou, quer comentar depois ali, comenta que a gente já troca também essas experiências, né? A prática de hoje, então, a gente vai desenvolver esse vasinho, só que nós não vamos fazer com essas folhinhas aqui, tá, pessoal? Essas folhinhas aí, eu fiz utilizando um furador de folhas mesmo, mas vou ser bem sincera em falar para vocês que eu prefiro o vasinho dessa forma que eu mostrei para vocês hoje, com as folhas lisinhas e não com elas assim, digamos, roidinhas, né? Aqui nas bordinhas.
a gente vai fazer esse vasinho, pessoal, dando digamos assim, dando um start para vocês, um gatilho aí, para que vocês comecem a prestar atenção em alguns materiais que vocês têm dentro de casa mesmo e podem estar utilizando aí para as futuras maquetes de vocês para a faculdade, né? Como eu falei, tem muito material bacana para a gente utilizar. Então, para a gente fazer esse vasinho aí, deixa eu voltar lá. Deixa eu só parar de compartilhar aqui. Estou compartilhando ainda, né? Vocês estão me vendo? Não, já parei, né? A gente já está vendo você, Silvia. Ótimo. Muito bem. Então, para a gente fazer esse vasinho aqui, pessoal, né? Eu pedi para que vocês tivessem aí à mão alguns materiais. Então, eu vou começar a mostrar para vocês como que a gente vai fazer ele. E aí, para quem puder ir acompanhando, né? Eu fico bem feliz, porque no final eu quero ver o resultado de vocês. Logicamente, quem não tem os materiais também não tem problema. Depois vocês podem estar fazendo num outro momento. Então, para fazer esse vasinho aqui, pessoal, a gente vai utilizar, né, para fazer o vaso em si, uma tampinha de creme dental, né, pasta de dente mesmo. Então, é algo que possivelmente todos vocês têm em casa. Aí nós vamos utilizar também um pouquinho de terra. Então, eu peguei aqui terra, né, aqui de casa mesmo. Terra todo mundo deve ter também, eu acho, né? Aí, junto aqui com a terra, nós vamos utilizar um pouquinho de pó de café, tá? Aqui eu peguei o café limpo mesmo, né? Limpo que eu digo sem uso. Enfim, eu nem tomo café, gente. Mas você pode estar utilizando o pó de café que você já usou, inclusive, né? Que você já usou, você pode secar ele e pode estar reutilizando ele. Aí a gente vai usar um pouquinho de cola branca, um pouquinho de cola instantânea. É tudo um pouquinho, né? Porque a miniatura é bem pequenininha mesmo. Aí nós vamos estar utilizando um pedacinho de arame, tá? Ou você pode estar utilizando, fazendo um vasinho diferente, usando 2 pedacinhos de arame. Quem não tiver o arame, pessoal, pode até utilizar esse negocinho aqui que vem geralmente fechado, o pacotinho de pão, né? Ou qualquer outro produto que a gente compra, né? Tem esse tipo de fecho. Então, esse material é bem, bem bacana, dá para a gente utilizar. A única coisa que a gente precisa é desmontar ele daí, para tirar só o arame que está aqui dentro, tá? Porque se a gente deixar ele dessa forma aqui, ele vai ficar muito grossinho e aí vai ficar, digamos, fora de escala, né? É preciso que a gente tire esse plástico de cima. Aí, além disso também, deixa eu ver o que a gente vai utilizar mais. Uma tinta, né, da cor que vocês quiserem. Para quem não quiser usar tinta, pode usar um barbante, né, eu já falo para quê. Aí, um pincel bem simples também, um pincelzinho básico, né, que vocês tenham aí. Aqui eu trouxe uma areia colorida, que eu tenho há quase meio século já, essa areia aqui. Então, a gente compra o produto cheio, né? Mas a gente usa muito pouquinho. Então, eu tenho essa areia branca, mas pode ser uma areia natural que você achou lá um pouquinho na tua casa, né? Pode ser bem pouquinho mesmo. Para que vai servir a areia? Para a gente fazer a florzinha aqui. Então, é muito pouquinho mesmo que a gente vai utilizar. Alguém colocou ali se dá para desmontar um clips. Dá sim, perfeitamente. Pode desmontar um clips. Deixa eu ver o que mais aqui. A princípio, é isso, né? Eu pedi lá também se alguém quisesse utilizar um alicate pequenininho, ele ajuda bastante na hora que a gente tiver que colocar, por exemplo, a plantinha no nosso vasinho, né? Então, porque a mão da gente, pessoal, ela se torna um monstro perto da miniatura, né? Então, qualquer coisa que você vai pegar com a tua mão para colocar no potinho, parece que já vai desmontar, porque ele fica algo totalmente frágil, né? Sensível. Então, é preciso que você tenha aí a ajuda de alguns outros materiais. Então, para quem tiver o alicate, ótimo. Para quem não tiver, vai utilizar a mão mesmo, né? Uma tesoura, obviamente. E aí os materiais de desenho, né? Borracha, um lápis, enfim. Para quem não quiser usar o material de desenho, já vai poder usar diretamente o
suporte, né? A tesoura no papel ali e tal. Ah, não mostrei o papel para vocês. O papel que eu vou utilizar, pessoal, aqui para a gente fazer é esse aqui, ó. É um papelzinho folha colorida mesmo, que você encontra com facilidade em qualquer papelaria, né? Ou ainda, uma dica que eu não dei, mas eu acho muito legal, para quem usa filtro de café em casa, aqueles de papel, é bem legal usar aquele filtro. Depois que você usa o café e tal, você usa seca aquele filtro e usa aquele filtro para fazer, por exemplo, as folhinhas desse vasinho. Aquele filtro, depois que ele seca, ele fica bem durinho e você consegue ter um acabamento muito legal. Até porque ele tem uma textura interessante. Então, depois que você recorta ele e pinta e cola, ele fica com uma textura bem interessante. Depois eu vou mostrar para vocês um outro vasinho que eu fiz utilizando esse filtro de café. Então, fica bem legal. Em algumas situações, você pode estar utilizando esse filtro de café na cor original. Se você quiser ter uma textura diferente, uma cor diferente, né, alguma coisa mais ousada, enfim, você pode estar utilizando. Eu vou usar um pedaço de folha verde, ó. Eu até coloquei lá na listinha que uma folha de tamanho A5, mas a gente vai usar muito menos que isso. Um pedacinho, ó, eu tô fazendo reaproveitamento aqui, ó. Meu sobrinho estava desenhando uma flor, mas eu já estou aproveitando aqui para reutilizar esse pedacinho que iria fora com certeza, né? A gente vai usar um pedacinho muito pequenininho. Então, eu estou usando o verde, mas vocês podem estar utilizando qualquer outra cor. Ah, eu só tenho amarelo, então usa amarelo. Tem vermelho, usa vermelho, né? Até porque não tem problema. Depois pode pintar ou deixa na cor do papel mesmo. Para a gente começar, pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. Na verdade, bem na verdade, a gente teria que fazer algo que é a pintura disso aqui para deixar ele secando e fazer as outras coisinhas. Mas eu vou dizer para a gente fazer a pintura dele por último, porque daí a gente não vai ficar pegando, né, nele e aí a gente não vai tirar a tinta. Então a pintura do potinho aqui, né, no caso da tampinha, a gente deixa para fazer no final. Para quem quiser, né, não sei como que é o nível aí de gosto de vocês por fazer miniatura, maquete, enfim. Eu posso ficar 24 horas fazendo isso porque eu nunca canso, porque eu adoro fazer. Mas, enfim, para quem quiser fazer algo mais, digamos assim, que tenha um acabamento mais diferenciado, você pode estar usando um barbante. Então, eu peguei um barbante qualquer que eu tinha aqui em casa. E você pode revestir, se você quiser, obviamente, né? Você pode revestir toda essa tampinha com o barbante. Então, você vem desde a parte de cima até embaixo, passando cola e revestindo essa tampinha. Vai ter um acabamento bem legal, diferente, né? E vai ser algo assim que vai ter uma textura única, porque você vai estar fazendo com o barbantinho. Então, para quem quiser fazer, fica à vontade. Eu não vou fazer isso, pessoal, pelo nosso tempo, senão certamente a gente faria. Eu faria junto com vocês aqui. No final, a gente vai passar tinta nele mesmo, tá? E a tinta, como eu falei, é uma cor aleatória, o que vocês quiserem passar, né? Tem vasos de todas as cores. Eu vou passar uma corzinha aqui que remete mais a um marronzinho, tá? E essa tinta que eu vou passar é uma tinta de tecido, mas nada impede que eu use qualquer outra tinta, ó. Tem essa tinta para artesanato aqui, que é uma tinta PVA, tem essa outra tinta de artesanato aqui também. Então, qualquer tinta vai dar um bom resultado, tá? Muito bem. Então, primeiramente, a gente pega essa tampinha e pegamos também a terra, tá? Que a gente tem aqui. Silvia, eu não queria te interromper, desculpa. Mas será que você não gostaria de dar assim uns 5 minutinhos só para o pessoal poder talvez pegar essas coisinhas, quem ainda não pegou, e daí a gente Oh, começa essa parte? com certeza, ótimo, Malu, boa. Aham, Estão nem me aí? toquei. Não, Claro, imagina. Então, vocês. ó, são 5h10 agora. O que que vocês acham de uns 5 minutinhos aí para pegar a terra, arrumar a tampinha, né? Pegar alguns materiais variados que vocês tenham e queiram Perfeito, tentar pode usar, ser sim. beleza? Tá. Então, 5h15 a gente tá de volta aqui, beleza? Beleza, eu fico aqui esperando vocês, Isso tá? aí. Então, tá ok. Obrigada, Malu. Então, pessoal, caso aí vocês não tenham todos os materiais e tal, não tem problema também. Eu vou estar dando agora
algumas pausinhas aí para vocês irem fazendo, né? Para dar tempo de vocês irem fazendo juntos. Então, se faltar qualquer coisinha, se corre ali e busca, tá? Fiquem à vontade para isso. Então, para a gente encher a tampinha aqui, pessoal, dentro da tampinha, nós vamos colocar aquela terra que vocês pegaram, tá? Eu coloquei um pouco de água aqui na minha, justamente porque ela estava muito seca. Então, ela ia ficar esfarelando, né? Então, eu preferi colocar um pouquinho de água para ela ficar um pouquinho mais molhada. E agora eu vou encher aqui dentro do meu potinho, ó. Colocar aqui dentro. Possivelmente vai sujar um pouquinho a mão de vocês, né? Pode colocar aí com o dedo mesmo, ou até mesmo com o auxílio de uma colher, né? Também dá certo. Eu vou encher esse potinho, pessoal, e vou apertar um pouquinho com o dedo, assim, ó, de modo que ele fique bem, digamos assim, bem compactado ali dentro. Então, eu vou colocar mais um pouco ainda. Eu já mostro para vocês aí como é que vai ficar. Ó, eu enchi aqui a tampinha desse jeito e dei uma apertada aqui com o meu dedo, ó. Para que ela fique compactada, tá? É bacana que ela fique bem durinha e não muito solta ali, porque senão quando você colocar a plantinha, ela não vai parar, né? Ela vai ficar muito solta. Então, por isso que você tem que deixar ela bem apertadinha. Feito isso, pessoal, de colocar a terra dentro da tampinha, a gente vai colocar já o acabamento em cima dessa terra usando o pó de café. Porque o pó de café, ele vai dar um aspecto mais real quando ele secar bem ali com a cola. Então, quando ele secar bem com a cola, ele vai dar um aspecto um pouco mais real mesmo, vai parecer uma terrinha assim de jardim mesmo, né? Um substrato. Então, essa é a ideia de usar o pó de café. Então, aqui em cima da terra agora, vocês vão colocar um pouquinho de cola branca, tá? Eu já coloco aqui para vocês verem. Vou colocar um pouquinho aqui de cola branca. Pode colocar a cola de modo que ela fique bem espalhada, né, ali por cima da terra. Por isso também que é importante que a terra esteja bem compactadinha, né? Porque a hora que você passa a cola, daí a terra não sai, né? Ela fica bem presa ali dentro. Aí você vai pegar o teu pozinho de café. Deixa eu só trazer aqui meus... Você vai pegar o pó de café que você tem aí e vai jogar aqui na tampinha. Ó, ele ficou com esse aspecto, tá, pessoal? Eu até vou dar uma apertadinha aqui com o pincel, mas eu não vou tirar o excesso por enquanto, tá? Eu vou deixar esse pó aqui. Não precisa colocar cola embaixo na tampinha, tá? Tem algumas pessoas me perguntando aqui no chat. Não precisa colocar cola embaixo ali da tampinha antes da terra. Você vai colocar a terra, vai apertar com o dedo para ela ficar bem compactada. Depois, por cima, só você coloca a cola branca e joga o pozinho de café, tá?
Feito isso, pessoal, a gente vai reservar esse potinho, né? Vamos deixar ele do ladinho, porque ele vai ficar com o pozinho de café secando, enquanto a gente vai trabalhar agora o raminho do nosso vasinho, né? Então, esse a gente deixa do ladinho secando por enquanto. O próximo passo agora é pegar o nosso arame, né? O nosso arame aqui. Eu pedi para que vocês cortassem mais ou menos com 5 centímetros de altura, né? Mais ou menos uns 5 centímetros. Para quem vai usar esse aqui do pão, pessoal, lembra só que você precisa tirar esse plástico de cima. Às vezes ele é um pouquinho duro, tá? Mas se você puxar assim, ó, ele sai, ele solta, né? Então, se você fazer isso, tirar aqui o plástico de cima, você consegue estar utilizando esse aqui também. Tirei o plástico, ficou só o arame mesmo. Então, eu posso estar utilizando esse arame, ou ainda o clips, né? Como um colega falou ali, eu posso utilizar também. Esse arame, pessoal, é bacana que, às vezes aqui na pontinha, é bacana até que ele esteja um pouquinho curvado, assim, né? Para parecer mais real o ramo do vaso, né? Que nem sempre a flor é totalmente retinha, né? Ela é um pouquinho curvadinha, né? Não muito assim, mas é bacana que ela esteja com esse aspecto. Uma parte desse arame vai ser fixado dentro do vasinho depois, mas o restante vai ficar para cima. As folhas que a gente vai fazer agora, elas vão ficar mais ou menos na parte central desse galho. Bem na parte de cima, nós vamos ter a flor, né? Então, na parte central, as folhas, e mais ou menos 1 centímetro por aí vai ser o tanto que a gente vai fixar ele dentro do vasinho. Para fazer as folhinhas, pessoal, nós vamos utilizar esta folha ou qualquer folha que vocês tenham aí, tá? Ou se alguém quiser utilizar já aí o filtro do café lá, também pode utilizar, tá? Fica à vontade. Nesse papel aqui, pessoal, eu quero que vocês desenhem algumas folhas. Quantas folhas? Para fazer esse vasinho aqui, ó, eu utilizei 7 folhinhas. Mas você pode fazer um pouquinho mais. Dá para fazer umas 8 ou 9. Eu acho que ficaria perfeito, tá? Então, a gente pode fazer umas 9 folhinhas com tamanhos diferentes. Porque a gente pode colocar umas folhinhas maiores na parte de baixo e umas folhinhas menores na parte de cima, né? Então, a gente vai desenhar aqui nesse papel algumas folhas. A folha, pessoal, é importante que ela não ultrapasse o tamanho de 1 centímetro. Isso a folha maior. As outras devem ser ainda menores, tá? Porque se a gente fazer uma folha muito grande, não vai ficar proporcional ao tamanho desse vasinho, tá? Então, as folhinhas, elas devem variar aí entre 1 centímetro de tamanho até meio centímetro, mais ou menos. Para quem quiser recortar direto no papel, também pode, tá? Tem gente aí que gosta já de pegar o papel, pegar a tesoura e recortar diretamente a folha no papel. Pode também. Para quem se sentir mais à vontade, pode primeiro desenhar as folhinhas no papel, depois recorta, tá? Elas vão ficar mais ou menos assim, ó. Lógico, cada um vai desenhar aí as folhinhas do jeito que achar que deve desenhar, né? Mas eu já desenhei mais ou menos aqui, já recortei algumas também. Ó, elas vão ficar assim. Vou trazer aqui para vocês verem. Mais ou menos assim, tá? Essa é a maior folhinha que eu tenho. Ela tem aproximadamente 1 centímetro. Aí eu fiz algumas bem pequenininhas, que é para colar mais na parte de cima, né? Para mais próximo da flor ali, ó. Essa aqui, por exemplo, tá com meio centímetro aqui de tamanho, ó, bem pequenininha. Se vocês fazerem umas 8 ou 9 folhinhas dessa, tá perfeito, tá?
Vou fazer algumas aqui também e já mostro para vocês o processo da colagem. Aqui, pessoal, não sei se vocês vão conseguir ver, ó, eu tentei colocar sobre uma folhinha de papel as folhas recortadinhas, né? Eu já tentei deixar elas mais ou menos assim. Geralmente eu tento fazer, né? Duas folhinhas do mesmo tamanho, justamente porque elas façam um parzinho, para que eu possa colocar elas juntas, dando esse efeito aqui na plantinha, né? Então, as que ficam mais ou menos de tamanho parecido, eu já deixo elas juntas. E aí, eu vou deixando as de tamanho menorzinhas, separadinhas também, para a gente ir colocando mais na parte de cima. Eu recortei várias aqui, mas eu não vou utilizar todas essas, tá? É só para a gente ter uma ideia aí, mais ou menos, dos tamanhos. Então, vocês veem aí que elas são bem pequenininhas mesmo, né? Silvia, você falou que a maior tem 1 centímetro, é isso? Isso. A maior pode ficar com, no máximo, lógico, pode passar um pouquinho ou um pouquinho menos, mas mais ou menos nesse tamanho, né, para vocês terem uma ideia, porque senão dela vai ficar muito desproporcional. Beleza, obrigada. Imagina. Eu vou deixar, pessoal, aí uns 3, 4 minutinhos para vocês fazerem. Não necessariamente vocês precisem fazer todas nesse tempo, tá? Podem trabalhar no tempo de vocês. Eu sempre falava isso para os meus alunos, deles falava assim: nossa, professor, você está ficando louca? Eu não consigo fazer tanta folha em 4 minutos, né? Mas é porque é só para eu mostrar para vocês a colagem daí. Aí vocês vão trabalhando no tempo de vocês. Cada um tem o seu tempo, tá? Eu sei que não é todos que têm o mesmo ritmo de trabalho, ainda mais se tratando de um trabalho manual, né?
para quem quiser já ir tentando fazer a colagem, pessoal, eu vou mostrar como que vocês vão fazer, tá? Para fazer a colagem das folhinhas, eu utilizo essa cola de instantânea, tá? Que aí ela fixa bem mais rápido, a gente não precisa ficar segurando por muito tempo, então ela agiliza bastante o nosso trabalho, tá? Antes disso, eu quero comentar com vocês o seguinte: eu preferi deixar a cor desse cabinho aqui da folha, do vasinho, na cor original do arame. Mas tem a opção também de depois, se você quiser passar uma tinta aqui, você também pode passar, tá? Mas, como eu falei, eu preferi deixar ele nessa cor original mesmo do arame. Então, para a gente colar as folhinhas, pessoal, depois que elas estiverem prontas, né? Vocês vão ter aí as folhinhas de vocês recortadas. Então, vocês têm aqui as folhinhas, né? Para a gente fazer a colagem, eu sugiro que vocês pinguem um pouquinho dessa cola, um pingo dessa cola, num pedacinho de papel que vocês têm aí que vai ser jogado fora depois, né? Justamente porque se você quiser colocar a cola diretamente aqui, você vai se grudar na primeira tentativa, tá? Então, o ideal é que você pingue um pingo dessa cola em algo separado, né? Você não passa numa tampinha em qualquer local. E aí, eu geralmente também já trago junto aqui um arame alternativo, né? Já trabalho com 2 araminhos. Ou então eu pego um palito de dente ou algo que eu tenha ali que possa estar auxiliando para eu passar a cola no palitinho aqui, no arame que eu vou colar as minhas folhas. Então, vou pegar esse outro arame que eu trouxe, vou molhar a pontinha dele lá na cola e vou passar nesse araminho aqui, que é onde eu vou colar as folhas do vasinho, tá? Calcula mais ou menos para deixar um centímetro da parte de baixo desse arame até começar a colagem das primeiras folhas, que é o espaço que você vai usar para fixar esse arame dentro do potinho ali, tá? Dentro da tampinha. Então, eu passei cola na ponta desse aqui, e agora eu venho nesse outro e passo um pouquinho de cola nele aqui. Feito isso, você vai pegar aquela folhinha que você recortou, e o ideal, pessoal, é que você dê uma curvada nessa folhinha, de modo que ela fique um pouco mais próximo do real, né? E aí, bem certinho, a pontinha dela aqui, ó, você vai encostar na cola de contato, né? No local que você colocou a cola de contato. E vai segurar um pouquinho, né? Ó, ela já parou. A folhinha já parou aqui. Aí eu posso até dar uma apertadinha bem perto aqui da base dela, né? Com a própria unha, né? Com o auxílio do teu dedo mesmo. E aí eu deixo ela secando, mas ela seca super rápido. Aí você pode pegar novamente, com o auxílio do outro araminho, passar mais cola agora do outro lado aqui, ó. Vai pegar outra folhinha, vai dar uma entortadinha nela, no próprio dedo, assim. E vai colar do outro lado. Já tem 2 folhinhas coladas, né? Eu vou repetir esse procedimento, pessoal, para todas as outras. Só que aí, aqui em cima, por exemplo, eu posso estar intercalando, né? Colocando as folhinhas agora para o outro lado, para que elas vão ficando mais... O ramo da flor, né? Vai ficando um pouquinho mais cheio de folhas. E eu repito esse procedimento
quase até a parte de cima, né? É um processo, pessoal, que exige bastante paciência, tá? É bem normal você tentar colar, descolar, não dá certo, então você tem que repetir até que você consiga formar aí o raminho com as folhinhas, tá? Eu coloquei 9 folhinhas nesse meu raminho aqui, então ele já está prontinho com as folhinhas coladas. Depois que tá bem sequinho, pessoal, você até pode pegar a ponta do teu dedo mesmo e dar uma ajustada nas folhinhas, de modo que elas fiquem um pouquinho mais inclinadinhas assim, né? Parecendo mesmo que o peso delas mesmo tá puxando elas para baixo aqui, né? Então você dá uma ajustadinha e tal.
nas folhinhas. Essa parte aqui estando pronta, pessoal, já falta bem pouquinho para finalizar, né? A gente só precisa passar um pouquinho de cola aqui na pontinha do arame e colocar ele na areia, porque é quando você vai pegar aí e montar a florzinha. Então, eu vou passar um pouquinho de cola. Nessa hora, eu costumo passar cola branca, tá? Cola branca de novo. Então, eu passo um pouquinho de cola, até coloco ele aqui dentro, né, do tubinho da cola. Passei a cola ali. E aí, eu vou mergulhar ele dentro da minha areia, né? No caso aqui, pessoal, a areia não tá no potinho, né? Eu deixei ela dentro do pacotinho mesmo. E aí, eu coloco aqui a pontinha do araminho, né? Na areia. Posso dar uma ajustada com o meu dedo mesmo, né? Para montar melhor a florzinha. E ela vai ficar assim. Logicamente, a cola ainda tá molhada, né? Então, é bacana que a gente não mexa muito ali, porque ele pode desmontar, né? Isso aqui estando pronto, pessoal, dessa maneira, o ramo estando prontinho, né? Você pode pegar o teu alicate, vai segurar ele aqui, e aí a gente vai plantar ele agora no nosso vasinho. Se por acaso você vê que o pó de café que você colocou no vasinho, ele acabou ficando úmido por causa da cola, o meu aqui ficou. Então, você pode pegar um pouco mais de pó de café e colocar aqui em cima depois, tá? Aí, você vai simplesmente plantar o teu, digamos assim, o teu raminho no vaso, né? O que eu percebi aqui no meu? Ficou muito longe as folhas da terra. Então, eu vou tirar ele daqui e vou cortar um pedaço do arame, tá? Então, a solução é cortar um pedacinho do arame. Para deixar ele um pouquinho menor. Cortei ele aqui, vou colocar novamente no vasinho. Agora ele já ficou bem melhor. Mas eu ainda posso cortar mais um pedacinho se eu quiser, né? Lembrando que tá tudo úmido aqui ainda, ele não tá seco, né? Outra coisa que a gente pode fazer para dar uma incrementada e ele ficar ainda mais bonitinho, pessoal, é fazer mais um raminho menor e colocar aqui do ladinho, ou até mais que um raminho. Ele fica mais cheio, fica bem bonito, fica bem, uma coisa bem delicadinha. Só que, lógico, né? Volto a dizer que, por conta do nosso tempo aqui, eu preferi fazer só esse raminho com vocês, mas o procedimento é exatamente igual. Você vai recortando as folhinhas e vai montando, tá? Feito isso, só falta passar a tinta em volta aqui do nosso vasinho, caso você queira, né? Porque muitas pessoas, eu gosto de branco, eu vou deixar branco mesmo. Mas tem a opção de passar a tinta, como eu falei para vocês, tá? Eu vou compartilhar minha tela de novo, pessoal, só para mostrar para vocês o seguinte. Esses vasinhos aí, eu criei eles, tá? Para desenvolver um mini jardim, uma maquetinha de um mini jardim. Eu vou compartilhar a tela só para que vocês possam ver como que ficou esse mini jardim e também algumas outras ideias de vasinhos que vocês podem estar utilizando para desenvolver e colocar nas maquetes de vocês, tá? Já vou mostrar aqui. Então, esse foi o que a gente fez, mas o que eu desenvolvi, um jardinzinho que eu desenvolvi foi mais ou menos desse jeito aqui, tá, pessoal? Era uma maquetinha
pequena, mas que tinha alguns vasinhos aqui. Então, vejam, ó, esse foi o vasinho que a gente fez. Tem um aqui em cima do banquinho também, tá? Esses outros 2 vasinhos aqui, ó, vou passar aqui para frente, também é usando material reciclado. Esse vasinho é feito de cápsula de café expresso, né? As folhas são feitas usando o mesmo material, que é uma folha verde, né? E no meio dessa folha, porque eu fiz essa folha mais durinha, eu fiz ela dupla. No meio dela, eu coloquei um araminho. E aí eu dobrei um pouquinho a folha para dar esse aspecto mais real e fui fixando elas dentro desse vasinho. Dentro desse vasinho tem terra também, e em cima da terra aqui eu acabei colocando musgo, né? Que é aquele que a gente compra em floricultura, ou até às vezes a gente sai no quintal de casa e acha um pouquinho de musgo lá e coloca aqui para ele dar esse aspecto mais real. As folhas aqui eu passei uma tinta mesmo, né? Só para dar esse aspecto um pouquinho mais realista. E esse outro aqui, pessoal, essa espada de São Jorge eu fiz utilizando o filtro de café. Então, eu peguei um filtro de café, recortei as folhas, fiz elas duplas também, pintei e, né, fiz esses efeitos da espada de São Jorge e fui fixando dentro de uma tampinha de plástico que eu reutilizei de um perfume. Então, aqui eu preferi não pintar a tampinha e sim colocar essa cordinha em volta, né? Que é um fio de sisal. Mas pode ser qualquer outro fio que a gente tenha em casa. E aí a gente consegue ter um aspecto bem legal das plantinhas, né? Como eu falei, pessoal, essas plantinhas, elas são na escala 1:12. Mas, obviamente, deixa eu só parar aqui. Mas, obviamente, que a gente pode estar fazendo ela na escala que você desejar, né? Aí, para finalizar, que eu sei que o tempo já está quase acabando, eu falo bastante mesmo, tá? A Malu pode me cortar aí quando for necessário. Eu quero mostrar para vocês uma ideia para vocês usarem também nas maquetes de vocês, que é fazer vasinhos usando esse material aqui, ó. Eu vou mostrar e eu acho que vocês imediatamente vão conhecer esse material aqui. Esse material, pessoal, possivelmente vocês devem conhecer as miçanguinhas que são usadas para fazer pulseiras, né? Isso aqui é eu chamo de miçanga, deve ter um nome exatamente, mas não vou saber, tá? Essa miçanguinha é de madeira, então ela é oca por dentro aqui, né? Obviamente, para passar o fio para fazer a pulseira. Só que eu uso essa parte oca para encaixar as folhinhas de um vasinho, né? Formando um vasinho. Então, essa miçanguinha é uma coisa bem interessante, porque ela tem um tamanho muito bom. Então, você encontra miçanguinhas desde muito pequenininhas até tamanhos maiores, o que você pode estar utilizando para fazer aí nas maquetes de acordo com o tamanho, né? Então, por exemplo, eu tenho esse tamanho, tenho esse um pouquinho menor aqui, né? Já é um outro formato dessa miçanguinha. Aí tem vários formatos que a gente encontra no mercado, né? Tem esse aqui em forma de balãozinho, assim, ó. Daí tem uns quadradinhos, que eu posso usar para fazer um vasinho quadradinho. Esse aqui é quadradinho, ó. O buraquinho dele ali. E você pode fazer todas as folhinhas de papel e encaixar ali dentro, né? Colocar um araminho e encaixar ali dentro. O efeito, pessoal, fica lindo. Fica bem bonitinho, ó. Fica uma coisa super delicada. E dá um outro aspecto, assim, para a maquete, tá? Pessoal, não sei se vocês ficaram com dúvidas, não sei se foi útil ou não. Eu sei que parece, um vasinho, né? Mas esse vasinho, muitas vezes, quando a gente vai fazer ele, a gente precisa pensar em materiais alternativos, pensar na escala, pensar na proporção. Então, tudo isso acaba envolvendo o nosso conhecimento de arquitetura, né? Porque se a gente pedir para uma pessoa aleatória que não tem o nosso conhecimento, ele não vai conseguir fazer uma coisa com proporção, uma coisa que tenha uma certa harmonia, né? Então, nesse sentido, que eu quis, assim, trazer isso para dar um start aí para vocês começarem a olhar as coisas que vocês têm à volta de vocês para fazer as maquetes, né, de modo geral.
Não se preocupe, Bruna. Daqui você já vai ali, já toma um banho, já lava a mão, já resolve o problema. É assim mesmo, a gente se suja. Eu costumo trabalhar, pessoal, para fazer as maquetes, costumo trabalhar com jaleco, porque daí eu não me sujo muito, né? Não sujo a roupa e tal. E para fazer algumas coisas, eu uso luva, mas não tudo, porque eu preciso sentir aquilo que eu estou fazendo. Então, não é para tudo que eu utilizo, né? Mas quando eu não quero deixar a minha digital, eu uso luva daí, tá? Pessoal, peço aí para vocês depois, para quem quiser me mandar uma foto ou então postar lá no Instagram, me marcar, fiquem à vontade, tá? Foi ótimo passar esse tempo com vocês. Agradeço mais uma vez e passo aí a palavra para a Malu. Nossa, eu achei muito, muito gostosa a oficina. Silvia, obrigada de verdade por ter participado, por ter inscrito a sua oficina também. Achei que foi muito divertido. Fiz o meu vasinho aqui, eu não tinha todas as cores Ah, que amor, mexidas aqui, ó, até que ficou que bonitinho. gracinha. E, nossa, adorei. Achei muito legal também a primeira parte, né, que você falou um pouco mais dos materiais. Acho que principalmente para quem também está entrando no curso agora, está começando agora, é muito legal já entrar com esse panorama, né, de coisas que a gente pode usar e tudo mais para poder fazer a representação. Mas obrigada Exatamente. mesmo. Acredito que todo mundo se divertiu e a galera ainda está concentrada ali fazendo os vasinhos. Silvia, coloca o seu Instagram ali no chat pra gente, daí a gente pode marcar você. Coloco. E se vocês postarem, marquem essa aula também, que a gente reposta lá.